A mensagem de reflexão desta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. Quem não conhece a própria escuridão ou a escuridão da própria alma, não encontra o que busca do lado de fora. Muitas vezes a gente procura fora algo que está escondido dentro da gente. Quando a gente olha para o mundo esperando encontrar as respostas, mas no fundo a clareza que nós procuramos só aparece quando a gente enfrenta os nossos próprios medos, as nossas próprias sombras. Sim, nós somos sombrios. O ser humano é um ser sombrio. É desafiador olhar para dentro, não é? Porque significa que a gente vai ter que encarar aquelas partes que nem sempre são fáceis de aceitar. A gente não aceita alguns defeitos, por mais que conheçamos eles, por mais que sabemos que eles estão ali em nós, muitas vezes é difícil aceitá-los. Porém, quem se atreve a fazer esse mergulho interno dentro de si mesmo, costuma encontrar uma paz que não se encontra em nenhum outro lugar. Pode perceber, conhecer a própria escuridão é, antes de tudo, um ato de coragem, porque não é para fracos encarar aquilo que de mal existe dentro de nós, aquela escuridão, aquela parte sombria que todos nós temos. Quando você encara o que está por dentro, a gente enfrenta as imperfeições e os erros sem desculpas, sem tentar escapar da responsabilidade por nossas ações. Quando a gente erra, a gente sabe que errou. Ninguém erra, a não ser que esteja completamente ignorante aos fatos, ao ato, mas normalmente a gente sabe que está errando e a gente não quer, às vezes, admitir os nossos erros. Quando a gente admite esses pontos fracos, a gente abre espaço para aprender com esses erros e, consequentemente, crescer. Fugir da própria sombra só deixa a jornada mais pesada, como quem carrega aquela bagagem invisível, sabe, aquele peso enorme e você não sabe de onde vem? Pois é, talvez por não aceitar seus próprios erros. E esses erros não param de aumentar quando você não aceita, não enxerga as suas próprias falhas, suas sombras. Já quem se permite explorar as suas fraquezas, vai encontrar ali o início de uma transformação. E essa transformação, todos nós passamos por transformações, mas quando você enxerga seus erros, enxerga a sua sombra, o seu lado mais sombrio, você acaba se transformando de maneira genuína. E essa transformação muda o jeito como enxergamos o mundo ao nosso redor. Quando a gente se conhece de verdade, a gente consegue reconhecer melhor o que queremos, se tem foco, e o que precisamos. Nem tudo que a gente deseja, a gente precisa. Nem tudo que você compra vai ser útil na sua casa. Talvez é só ali uma coisa de uma criança birrenta, que quer porque quer, mas não sabe o que vai fazer com aquilo. E isso evita, quando você se entende dessa maneira, evita que a gente fique vagando em busca de algo que não está definido, achando que a felicidade está sempre em outro lugar, em outra pessoa, em outra vida. Na realidade, a paz vem de nós mesmos, quando a gente aprende a aceitar as nossas luzes e as nossas sombras e manter o equilíbrio entre essas duas partes. O sombrio, o lado sombrio, e o lado alegre, o lado feliz, o lado de luz. Há uma liberdade que surge quando a gente deixa de lutar contra a nossa escuridão. Quando a gente entende que a escuridão também faz parte daquilo que somos. A gente para de projetar nossos medos nos outros, atribuir os nossos erros a outras pessoas, a outras circunstâncias e a encarar de frente aquilo que nós somos. Porque muitas vezes a gente erra e busca culpado. Culpa o tempo, culpa o governo, culpa a mãe, culpa o pai, culpa a sociedade, mas nunca você não se enxerga, não olha para dentro de si e fala, não, eu estava errado, eu errei. Não há nada de errado em admitir um erro. Não há nada de errado também, aliás, é muito aproveitador você se olhar por dentro e ver que você também tem o lado sombrio. Nós percebemos que o mundo lá fora só reflete aquilo que está dentro de nós. Eu vou dar um exemplo, se você é cortês, é gentil com as pessoas, você vai encontrar no seu caminho pessoas corteses e pessoas gentis. Ao mesmo passo que se você é uma pessoa rude
como dizem no popular, enfesada, você vai encontrar gente dessa espécie também no seu círculo. Você não vai conseguir enxergar o outro lado, a bondade nas pessoas, a gentileza, a humanidade das pessoas passa a ser um reflexo daquilo que você é. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui do meu ponto de vista. E é um ponto que, quando você se enxerga, onde a busca termina. Olha, eu errei, e você vai enxergar no outro também, talvez aquele erro, mas vai enxergar também as coisas boas. Então, antes de procurar fora, tem uma frase do José Saramago, eu até separei ela aqui, que eu quero trazer para você, que faz parte, né, desse contexto aqui, que o José Saramago, eu tô lendo aqui, tá uma frase, e que diz o seguinte: é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. E ao contrário também reflete isso que eu estou dizendo. Você não vai conseguir se enxergar se você não se olhar como se fosse outra pessoa, do lado externo. Ou seja, sair de você mesmo e se olhar para se ver como você é. Então, quando a gente aceita o nosso lado sombrio, as nossas falhas, volte-se para dentro, enxergue isso, e você vai entender que a paz que você tanto deseja, muitas pessoas buscam essa paz, ela começa com a aceitação da sua própria história. Não tenha vergonha da história que você viveu. Não tenha vergonha da história que você está construindo. Talvez ao lado da família, talvez sozinho, talvez na carreira profissional. Não se envergonhe do seu próprio passado, das suas escolhas, das suas próprias sombras. É um caminho solitário e às vezes é difícil, mas é um caminho que vai te levar ao encontro do verdadeiro consigo mesmo. Sabe quando você se basta? Eu, muitas vezes, nem sempre, claro, né? Eu não sou perfeito, mas muitas vezes eu me basto. Tá bom assim. Me aceito como eu sou. Sei das minhas falhas, sei dos meus problemas, procuro aprimorar. Às vezes outras pessoas apontam as minhas falhas, eu vou me interiorizar e saber se aquilo tem fundamento, porque não é para ficar, sabe, também ouvindo os outros aí achando que você é o falho e as pessoas são perfeitas, mas é dessa maneira. Quando a gente reconhece a nossa escuridão, a escuridão da alma, você encontra a própria luz. E com essa luz, com a serenidade, você vai conseguir chegar a algum lugar que talvez você não chegaria se estivesse achando que o problema está nos outros, não em você. A escuridão só existe nos outros, não em você. A maldade só existe nos outros, mas também em você. Quantas vezes nós somos maus? Nós temos pensamentos ruins e não há nada de errado nisso. Não significa que você não é uma boa pessoa, mas ter pensamentos ruins, ter esse lado sombrio, faz parte de quem nós somos. É preciso equalizar, é preciso equilibrar a luz e as sombras, o sol e a lua, como num dia e à noite. Então, quem não conhece a escuridão da própria alma, não vai encontrar o que busca fora. Reflita sobre isso. Uma excelente quinta-feira.